que nós somos feitos? Essa pergunta existe desde a Grécia Antiga. Os gregos pensaram bastante sobre isso, com diferentes correntes filosóficas chegando a diferentes conclusões. Existiam filósofos gregos que defendiam que tudo se origina dos elementos individuais, que seriam água, ar, terra e fogo. Alguns pensadores acreditavam que tudo era ar compactado. Outros atribuíam à água a função de elemento primordial. E outros ainda acreditavam que os 4 elementos eram necessários para formar toda a matéria. Mas, curiosamente, o conceito de átomo também existia e era discutido entre os gregos. Só que nem de longe era a ideia mais popular. No conceito atomista, a matéria não é contínua. Ela é constituída de minúsculas partículas duras e inacessíveis ao olho humano. Essas partículas foram chamadas de átomo, porque essa palavra vem do grego e significa indivisível. Mas nós vamos ver que no decorrer da história nós fomos descobrindo aos poucos que os átomos não são tão indivisíveis assim. Ok, um dos primeiros modelos atômicos gregos foi o de Demócrito. De acordo com ele, todos os átomos são feitos de uma mesma substância. Só que eles não têm o mesmo tamanho, forma, movimentos ou arranjos geométricos. E seriam essas diferenças que explicariam toda a diversidade de coisas que nós vemos ao nosso redor. Epicuro vai além e diz que os átomos têm peso, entendido como a pressão exercida pela matéria de cima para baixo. Para ele, esse conceito é necessário para explicar por que materiais de mesmos tamanhos apresentam pesos diferentes, que é basicamente o que hoje nós conhecemos como densidade. E para Platão, as estruturas fundamentais da natureza se reduziam a triângulos equiláteros e isósceles, pois a partir deles podem ser gerados os poliedros regulares e com esses sólidos todas as coisas são formadas. Usando um raciocínio puramente matemático, Platão associou os elementos terra, água, ar e fogo a poliedros regulares. E sinceramente, o mundo ser formado por formas geométricas perfeitas é totalmente a cara do Platão. Essa breve introdução tem o objetivo de mostrar que questionamentos sempre existiram acerca do que nos compõe e do que nós somos feitos. Os modelos atômicos que serão apresentados nos próximos vídeos apresentam um grande diferencial com relação aos gregos: o experimento. As ideias dos gregos são exatamente isso. Ideias que foram propostas de forma teórica e meio que baseadas na intuição. Só que mesmo tendo muitas semelhanças com o que nós conhecemos atualmente, não existia uma maneira de provar que o átomo existia ou que, na verdade, nós somos feitos dos 4 elementos principais. E, na verdade, isso não é uma tentativa de desmerecê-los. Eles foram muito longe dados os conhecimentos da época. É incrível pensar em como algumas ideias deles foram provadas experimentalmente séculos depois. A ideia de que a matéria é formada por pequenas partículas indivisíveis é tão boa que ela foi postulada novamente no século XVII, independente das ideias gregas. Mas agora nós tínhamos a capacidade de fazer experimentos para comprová-la. 2 experimentos, que viraram leis, começaram essa revolução. A Lei de Proporções Definidas, enunciada por Joseph Louis Proust em 1799, e a Lei de Proporções Múltiplas, enunciada em 1803 por John Dalton. Esse segundo nome vocês provavelmente conhecem. Essas 2 leis basicamente dizem que na formação de um composto químico, os elementos que o compõem sempre estão presentes em proporções bem definidas. Por exemplo, se reagirmos 2 gramas de hidrogênio com 16 de oxigênio, nós vamos formar só água na reação. Se usarmos 4 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, nós vamos ter a mesma quantidade de água que antes, mas vão sobrar 2 gramas de hidrogênio. Por que isso acontece? E tem mais um detalhe. Toda vez que quisermos formar água, a razão entre as massas de hidrogênio e oxigênio deve ser 1/8. Eu preciso deixar claro aqui os 2 pontos de vista possíveis que existiam até então. Ou a matéria era contínua, ou ela era formada por átomos. Se a matéria fosse contínua, não faria sentido nós termos que usar 16 gramas de oxigênio para cada 2 gramas de hidrogênio. E faria muito menos sentido nós sempre termos que usar essa mesma proporção para fazer uma quantidade maior ou menor de água. Logo, a matéria não pode ser contínua. Nós precisamos de átomos. E não só isso, átomos diferentes precisam ter massas diferentes. Essas leis foram propostas com base em resultados experimentais e em 1808 Dalton publicou o seu modelo de átomo. E o átomo de Dalton precisa de 4 coisas. A primeira, os átomos são corpúsculos materiais indivisíveis e indestrutíveis. A segunda, os átomos de um mesmo elemento sempre são idênticos em todos os aspectos. A terceira, os átomos de diferentes elementos possuem propriedades distintas, como por exemplo a massa e o tamanho. E a quarta, os átomos são formados pela união de átomos de diferentes elementos seguindo proporções numéricas simples, como 1:1, 1:2, 2:3. E agora uma curiosidade. Sempre que aprendemos o modelo de Dalton, nós focamos no átomo em si. Só que o próprio modelo partiu de experimentos que juntavam ou ligavam átomos. Então como ele explicava isso?
Dalton era adepto da teoria do calórico, muito popular durante sua vida. A ideia do calórico é que ela era uma substância material, tipo um fluido, que era usada como explicação para a transferência de calor. Então Dalton dizia que átomos são rodeados por uma atmosfera de calórico, e era a troca dessa substância que fazia os átomos se juntarem em moléculas. Atualmente nós representamos átomos por letras, mas na época de Dalton a tabela periódica ainda não tinha sido inventada, então ele usava desenhos para representar os átomos. O foco desse capítulo são os modelos atômicos, mas ainda assim vale a pena mencionar que a nossa representação atual de átomos é atribuída a Jöns Jacob Berzelius. E finalmente em 1869-70, os químicos Mendeleev e Julius Lothar Meyer propuseram a tabela periódica dos elementos, considerando a noção de átomo como um conceito fundamental na química. Uma coisa importante de se notar é que o átomo grego não é um precursor do átomo de Dalton, porque eles não partem da mesma ideia. O átomo grego foi proposto de forma intuitiva e teórica, enquanto Dalton propôs o seu átomo baseado em experimentos. Essa diferença é de grande importância, porque basear as suas ideias em experimentos e evidências obviamente tem uma força muito maior. Dalton representa um novo começo para a hipótese atômica, mas ninguém imaginava na época que a história do átomo começaria uma das maiores revoluções na física. Vamos falar um pouco sobre eletromagnetismo. A carga elétrica é uma propriedade da matéria que faz com que ela experimente força quando submetida a um campo eletromagnético. Átomos têm carga elétrica igual a zero em seu estado natural. Eles são eletricamente neutros. Mas se pegamos dois balões e esfregamos eles no cabelo, se nós tentarmos aproximar os dois, vai existir uma força contrária a isso. Mas a pergunta é, que força é essa que impede eles de se juntarem? E por que essa força só surgiu quando eu esfreguei os balões no meu cabelo? Balões no seu habitat natural possuem carga elétrica zero, e é por isso que você geralmente não leva choques quando toca em um. Se vocês lembrarem do capítulo de eletromagnetismo, eu comentei que alguns objetos adquirem carga elétrica quando são atritados com outros, e que se a força entre dois objetos é repulsiva, isso significa que os dois têm a mesma carga. Mas uma grande pergunta é, por que o balão ganhou carga elétrica ao ser esfregado? Lembrem-se, a eletrificação por atrito é conhecida desde a Grécia Antiga, mas a explicação disso não é tão velha. Quando eu fricciono os dois balões com o meu cabelo, existe uma troca de elétrons entre eles e o meu cabelo, fazendo as bexigas ficarem carregadas. Mas espera aí, nós acabamos de ver que no modelo atômico de Dalton, o átomo é indivisível. Então de onde que vêm essas partículas? Como é que o átomo de Dalton explica isso? Spoiler, ele não explica. Essa explicação com elétrons só se tornou possível quando, em 1897, J.J. Thomson descobriu experimentalmente o elétron por meio de experimentos com tubos de raios catódicos, também conhecidos como tubos de Crookes. Esses tubos são de vidro e contêm um gás rarefeito e eletrodos nas duas pontas, onde uma diferença de potencial é aplicada entre os eletrodos. Quando a pressão é extremamente baixa, há uma mancha luminosa atrás do polo positivo, que é chamada de raio catódico. Isso acontece porque os raios catódicos são elétrons acelerados pela diferença de potencial entre os eletrodos. Eles estão tão acelerados que têm energia suficiente para excitar os átomos no vidro, o que gera uma emissão de luz. Ainda não se sabia exatamente o que eram esses raios catódicos. A princípio, algumas pessoas defendiam que eles eram partículas, enquanto outros pensavam que eles eram um fenômeno ondulatório, como ondas eletromagnéticas. Mas isso mudou quando, em 1890, descobriram que eles desviavam quando eram submetidos a um campo magnético e também a um campo elétrico, comprovando que os raios catódicos eram carregados eletricamente. Em 1897, Thomson determinou que esses raios eram formados por partículas e conseguiu calcular a razão entre a carga e a massa das partículas que formavam um raio catódico. E o fato de que essa conta deu certo significava que o raio era formado por partículas de carga negativa, os elétrons. A explicação de eletrificação por meio de troca de elétrons por si só já desbanca o modelo de Dalton. Se átomos adquirem carga pelo ganho ou perda de elétrons, então os átomos não são indivisíveis. O modelo de Dalton assumia que o átomo era indivisível, mas se ele perde elétrons, então ele é divisível. Com isso em mente, Thomson desenvolveu outro modelo atômico. No modelo de Thomson, o átomo é uma esfera maciça de carga positiva e com elétrons uniformemente distribuídos. Isso é importante para garantir que o átomo como um todo é neutro, só que como ele pode perder elétrons, o modelo de Thomson afirma que o átomo é divisível. O modelo de Thomson foi apelidado de modelo do pudim de passas por algum motivo que eu honestamente não consigo entender. Com a carga do elétron determinada alguns anos depois por Robert Millikan, a ideia de um átomo composto por elétrons e a massa positiva e divisível ganhava forças.
Mas ainda assim, percebam como o átomo de Thomson é compacto. Tanto os elétrons quanto a massa positiva estão tocando uns nos outros. Praticamente não existe espaço livre entre eles. E um experimento estava prestes a comprovar que o átomo é, na verdade, muito mais vazio do que nós imaginávamos. Só que nós vamos ver isso no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima!